Voltamos então à sessão de julgamento dessa terça-feira, período da manhã. Vamos continuar com a pauta. O próximo item agora, atendendo a preferência, que haverá sustentação oral, é o item 42 da pauta, é processo paradigma de 2 repetitivos nos itens 43 e 44. É de minha relatoria e vai haver sustentação oral pela recorrente, o patrono doutor Lucas Ernesto Gomes Cavalcante. Eu peço a Janaíne que, por favor, convoque o patrono. Ok, presidente, por a convocação. Item 42 a 44 da pauta, doutor Lucas Cavalcante, o processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. A gravação será iniciada. O patrono já foi convocado, presidente. Obrigado. Vamos aguardá-lo. Bom dia. Bom dia, doutor Lucas, seja bem-vindo. Obrigado. Nós vamos iniciar, então, o relato do processo de sua, que o senhor é o patrono, o item 42 é o paradigma, e tem o 43 e 44, que são os repetitivos. Então, o contribuinte é Marco Engenharia. A minha relatoria, eu já disponibilizei esse voto aí, na pasta T. Vou fazer um breve relato, porque vai haver sustentação oral do doutor Lucas. Todos conseguiram acessar o processo? Alguém tem alguma dúvida aí? Macro Engenharia. Ok? Posso começar? Vamos lá. Aqui é um recurso voluntário que, em face de decisão exarada pela segunda turma da DRJ de Juiz de Fora, do novembro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho decisório exarado pela DRF Fortaleza, que indeferiu um pé de compra transmitido. São 3 pés de compra, na verdade, que são processos paradigma e repetitivo, mas a matéria de fato é a mesma. Em razão de que o crédito do Estado pé de compra, na decisão do despacho decisório, o crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em pé de compra anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência do crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento do pedido de restituição conforme abaixo reproduzido. Eu trago o despacho decisório, repito, nos outros 2 processos, a parte de mérito é a mesma, apenas os valores modificam, e a contribuinte resignada interpôs a manifestação de conformidade, alegando sintetizadamente que o crédito ora pleiteado foi objeto de outra decompra não homologada pela Receita, visto que naquela época não ter sido retificado a DCTF. Diz a contribuinte que assim, após aquela decisão, procedeu à retificação da declaração e apresentou novo pedido de compensação que foi novamente indeferido. Entretanto, afirma-se tratar de débito diverso do anteriormente pleiteado, por fim, pede seja reformada a decisão. Transcreve a jurisprudência e finaliza requerendo o provimento da manifestação de conformidade e homologação da compensação. Apreciando a lide, a turma julgadora de primeiro piso, depois de afastar matérias de cunho constitucional, arguidas pela contribuinte, decidiu pelo improvimento da manifestação conforme o voto condutor. E diz lá o voto condutor, basicamente, é isso daí. No caso, estou já aqui nas folhas rodapé, não está a numeração da folha aqui, isso está em cima, está sem numeração a folha aí, gente, mas acompanhando, depois da manifestação, da segunda parte da manifestação da DRJ, antes da emenda, diz lá, apesar da alegação do defendente de que o pagamento efetuado foi em valor maior do que realmente era devido, o caso é que a legislação veda o pedido de compensação de créditos em períodos iguais àqueles que já foi objeto anterior e que não teve seu direito creditório reconhecido. Dessa forma, no caso de análise, são 2 as premissas que deveriam ter sido cautelosamente verificadas pela contribuinte. Liquidez e certeza do crédito, que quando o retificado passa a se ter a necessidade de sua comprovação, e que a retificadora é a declaração correta, e tal comprovação se dá por documentos que suportariam tal conduta. E a duplicidade de pedidos de compensação. Então, são 2 motivos, que não poderia ser feito um pedido daquilo que já teria sido feito anteriormente e negado, deveria haver comprovação dessa retificação. E, no final, a DRJ nega, então, o provimento, aí a emenda. A contribuinte foi cientificada, interpôs recurso voluntário, reprisando basicamente os mesmos argumentos, juntou ainda cópias de suas DPJ e requereu a reforma de edição do primeiro piso. Esse é o breve relato. A palavra está com o patrono. Qualquer coisa, algum volto a esclarecer os conselheiros. Doutor Lucas, por favor, sua palavra por 15 minutos.
Bom dia a todos, senhores conselheiros. Estão me escutando bem? Perfeitamente. Ok. Inicialmente, gostaria de cumprimentar essa colega da Câmara, na pessoa do relator, o senhor Paulo Ciccone. E antes de trazer as questões jurídicas, eu queria fazer um esclarecimento de fato, né? As quatro compensações em questão, que envolvem os 3 processos administrativos, eles não foram homologados em razão do entendimento de que esse crédito já havia sido utilizado e analisado e não reconhecido por ocasião de outra decisão administrativa. Esse é o fundamento principal da não homologação dessas compensações. O crédito não foi questionado, é um crédito de origem de pagamento a maior de IRPJ, no período de apuração de dezembro de 2011, é legítimo e não foi efetivamente utilizado pela recorrente. Isto porque, lá em 2014, a recorrente tentou utilizar esse crédito em 2 compensações. Esse crédito não foi reconhecido, como já destacado, tendo em vista que ele não estava constituído em sua DCTF, apesar de se encontrar desde o início das discussões registradas em sua DRPJ. Desse modo, a DCTF que constituiu o crédito, ela foi enviada no dia 10 de março de 2014. A DCTF do quarto trimestre de 2011 e a do primeiro trimestre de 2012 foi enviada no dia 27 de junho de 2014. Ou seja, pelo menos uma dessas DCTFs, ela foi enviada antes do despacho decisório daquela primeira compensação que não foi homologada. Então, lá em 2014, quando essas compensações não foram homologadas, a empresa optou por nem apresentar manifestação de conformidade. Ela pagou os débitos no dia 30 de junho de 2014, conforme os dados anexados à manifestação de conformidade desse caso. Como as DCTFs já haviam sido retificadas, ou seja, o crédito já havia sido constituído, como destacou a Receita Federal, ela havia pago as compensações não homologadas, o crédito existia. E assim ela utilizou esse crédito novamente e apresentou novas compensações, que são essas compensações que se encontram em análise dessa colega da Câmara. Em razão disso, o argumento é muito simples. O crédito havia sido utilizado, não foi homologado, foi pago com os ônus, com as multas, com os juros envolvidos. A questão da DCTF, do pedido formal, foi regularizado antes dos novos pedidos de compensação que se encontram sob análise e até uma delas antes dos despachos decisórios lá em 2014, das primeiras compensações. Em razão disso, o crédito é legítimo, o crédito existe e a empresa teria direito a utilizar esse crédito, tem direito a utilizar esse crédito. Quanto às questões formais, em relação ao fundamento e que a utilização dos créditos que já foram objeto de outros pedidos de compensação não poderiam ser utilizados novamente, também não merece prosperar. Primeiramente, o artigo 41, parágrafo 3º, inciso 1º da Instrução Normativa vigente à época, Instrução Normativa 1300, ela não veda a utilização do crédito. Nesse inciso, que destaca especificamente os créditos e as vedações aos créditos, em nenhum momento ela consigna que esse tipo de crédito não pode ser utilizado novamente. Segundo, também não se aplica ao presente caso o parágrafo 3º, inciso 5, que diz que o débito que já tenha sido objeto de compensação, tendo em vista que os débitos são diversos. Isso ficou perfeitamente claro durante todo o processo administrativo. Terceiro, não se aplica o artigo 41, parágrafo 3º, inciso 11 da Instrução Normativa à época vigente, em razão do dispositivo não possuir respaldo legal. O dispositivo ele trata que o crédito não poderia ser utilizado novamente, mas quando nós verificamos na Lei 9.430, no artigo 74, no parágrafo 3º, não se verifica a vedação que existe na Instrução Normativa. Por essa razão, por ausência de respaldo legal, por respeito ao princípio da legalidade, essa vedação ela não pode se aplicar ao presente caso. Por fim, os incisos 6 e 7, lá da Lei 9.430, eles não tratam desse tipo de pagamento a maior. Eles tratam de pedido de restituição e pedido de ressarcimento, que, como a colega da Câmara tem conhecimento, não se confunde com o crédito de pagamento indevido ou a maior. Por essa razão, por uma interpretação restrita aos ditames legais, ele também não poderia ser aplicado por ilegitimidade, por analogia, porque ele trata especificamente de pedidos de restituição e ressarcimento. Além de todo esse exposto, senhores conselheiros,
Cumpre destacar ainda que a empresa possuía o crédito, ela possui esse crédito, o crédito em nenhum momento foi questionado, e no momento das primeiras compensações que foram analisadas e foram pagas pela empresa, a Receita deixou claro que o crédito não existia porque não estava constituído. E aí a empresa concordou e depois constituiu esse crédito. E eu questiono, como é que a empresa poderia recuperar esse crédito, uma vez constituído, se não fosse por meio de novas compensações? A empresa, a recorrente, ela ficaria de mãos atadas por não utilizar um crédito, por mais que fosse legítimo, por mais que não fosse questionado. Então, não se trata especificamente de uma nova compensação sobre o mesmo crédito não homologado. O crédito nem existia, foi o que a Receita Federal disse. Esse crédito não existia porque não estava constituído em DCTF. Após a sua constituição, ele passou a existir e a empresa tem o direito a utilizar esse crédito. Diante dessas considerações, senhores conselheiros, a empresa ela requer que seja conhecido e dado provimento ao presente recurso voluntário para que homologue todas as compensações nos processos destacados nos itens 41, os outros dois dependentes dele, que eu não me lembrei agora, e permaneça à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Senhores conselheiros, eu já fiz o meu voto, e ele está aí, inclusive, com acesso de vocês, mas eu confesso que me sensibilizou agora, sensibilizaram os argumentos do patrono, no sentido de que alguma coisa a mais tem que ser vista nesse processo. A princípio, no voto aí, eu entendi exatamente no sentido, igual o DRJ entendeu, uma das facetas do despacho da decisão da DRJ foi no sentido de que haveria necessidade da comprovação dessa retificação, desse valor. Eu também penso igual, acho que faltou no processo, faltou na instrução processual feita pelo contribuinte, a juntada do mais importante da mais importante das provas, que é justamente sua escrituração. Para mim, né, isso já é sabido aqui nesse colegiado, simplesmente a juntada de PJ não significa muita coisa. Significa um indício, mas não tem o poder de mostrar, como alegou o patrono, e também está no recurso voluntário, que a DIPJ mostra o direito creditório que ele queria, o crédito que poderia dispor o contribuinte. Para mim, isso é insuficiente. E nem a DCTF seria suficiente, porque também é um documento de lavra unilateral da recorrente, sem contraparte da Fazenda. Então, no caso, como essa empresa que tem lucro real, eu vi nos autos, está lá, né? Ela é optando pelo lucro real, ou obrigatória pelo lucro real, talvez seja de porte grande, inclusive, a escrituração deveria estar nos autos, para que se pudesse confirmar tudo isso que foi alegado. Mas me parece que há algumas coisas necessárias para se verificar melhor, no meu ponto de vista. Então, embora meu voto esteja aí já declinado no sentido de negar provimento em função da falta da escrituração, eu estou, nesse momento, alterando minha proposta para converter em diligência, para que se verifique melhor esses números, esses valores que foram inicialmente colocados lá a pedido da contribuinte, depois a DRF negou essa compensação, depois ele pediu novamente, disse que retificou a DCTF. Então, a minha proposta, estou mudando nesse momento, não fiz ainda o voto, evidentemente, vou ter que fazer, mas estou revendo essa posição no sentido de converter o julgamento em diligência. Se houver alguma colocação que vocês queiram fazer, claro, estou ouvindo, mas a princípio estou fazendo essa alteração, tendo em vista que, sempre dentro daquele princípio, né, o contribuinte buscou trazer as informações, ele trouxe argumentos, embora, repita, para mim não suficientes, que faltou a escrituração, mas ele trouxe bastante informação, tentando demonstrar seu direito creditório e a validade do seu pedido. E acho que nesse ponto a verdade material tem que ser realmente buscada. Então, repito, estou suplantando essa primeira oposição minha de negar provimento e propor a conversão em diligência, logicamente, num voto que vou fazer posteriormente. Então, eu peço que vocês se manifestem e depois coloquem em votação. Eu também concordo, doutor Paulo, até porque a decisão da DRJ, ela se pautou em dois argumentos para negar provimento ao pedido do contribuinte. Um, porque não havia documentos fiscais para comprovar o que o contribuinte estava alegando, mas ela não informou, né, que era necessário instruir o processo com a contabilidade ou com documentos contábeis para dar suporte ao pleito da contribuinte. A gente acabou, inclusive, hoje mais cedo, votando, né, a favor da conversão do julgamento em diligência para que o contribuinte pudesse apresentar essa escrituração contábil. E o segundo argumento é de que seria uma nova decomp, né, com o mesmo crédito já pleiteado anteriormente. Mas eu também entendo aí que há uma
uma divergência e eu concordo que vale a pena conversar o julgamento em diligência, sim. Eu já adiantando meu voto também, eu vou lhe acompanhar. Muito obrigado. Alguém mais quer se manifestar? Presidente, essa questão da DRJ ter suscitado que não foi o mote do despacho decisório, né? Não foi o fundamento do despacho decisório para denegar, né? Pois é. Que foi objeto de pedido anterior de compensação tal, no despacho decisório tal. O que, Marcos, só para completar e ajudar no seu raciocínio, eu até abstraí esse lado, porque para mim o mais fundamental aí é o seguinte: eu quero a prova de que esse crédito existe. E a prova, para mim, para nós, de um modo geral, ela vem de documentos que sejam hábeis para isso. No caso de uma empresa submetida ao lucro real, não há dúvida, é a escrituração. Só DPJ, só DCTF, só uma memória de cálculo, isso para mim é apenas subsidiar. Mas concordo com você, e é isso que está me mudando o ponto de vista. Acho que foi muito superficial essa decisão e depende realmente de uma análise melhor. Desculpe, Marcos, mas era só para completar isso. Não, tranquilo. É que, na verdade, assim, esse ponto, esse fundamento da DRJ, que a Paula citou ali com bastante propriedade, o segundo ponto, ele aparece, aparentemente, ele aparece do nada na decisão da DRJ, né? Porque o despacho decisório, a gente julgou mais cedo um processo meu que tinha essa vedação legal, isso mesmo. E lá o despacho decisório já negou por conta disso. Aqui a decisão da DRJ, num parágrafo, diz, já houve esse pedido no outro PDComp. Aí isso também não ficou muito claro para mim aqui. Eu acho que se o senhor está convertendo em diligência, eu pediria até maiores esclarecimentos, sugeriria ao senhor pedir maiores esclarecimentos, porque para mim existe uma vedação legal nessas circunstâncias, que a gente já julgou no processo anterior. Sim. Eu acho que é importante isso, é claro, isso é uma matéria de mérito, a gente vai julgar posteriormente, inclusive, esse problema de poder pedir novamente com o processo que você acabou de relatar, nós voltamos por unanimidade nesse sentido. Mas, além disso, para mim, existe essa parte probatória que está, assim, bastante insuficiente, tanto por parte da recorrente, como até por parte da DRJ na manifestação que fez. Então, recapitulando e resumindo, eu vou alterar, nesse momento, o meu voto, que está aí, que todos vocês viram, para converter em diligência. Paula, pois não. Não, é só para falar isso, que no despacho decisório, o despacho decisório começa a fazer um cálculo do valor do crédito com a taxa Selic para ver se ele era suficiente para compensação. Então, o próprio despacho decisório também não deixa muito claro o motivo, né? No caso, por exemplo, se seria uma nova DECOMP, se faltou documento fiscal, se é porque o valor do crédito não era suficiente. Ficou realmente muito difícil até para definir uma linha de defesa ou para a gente também proferir um julgamento. Perfeito. Alguém mais quer se manifestar? Então, vou colocar em votação minha proposta, então, alterando, né? O voto está aí, eu deixo ele em stand-by, porque eu vou alterar nesse momento para uma resolução cuja dissertação vou fazer ainda posteriormente, claro. Eu vou propor a conversão em diligência para que sejam verificados esses pontos. Presidente, pois não, me permite, eu estou com uma dúvida, é o seguinte, deixa eu ver se meu raciocínio está certo. O contribuinte apresentou uma DECOMP, né? Essa DECOMP, ela não foi, essa DECOMP não foi indeferida, porque não tinha crédito, vendo aqui na fundamentação, e aí o contribuinte fez a quitação daqueles débitos que estavam naquela DECOMP. Tá? E não foi homologada porque a DCTF, na verdade, não tinha sido retificada, então exatamente os pagamentos que ele realizou batia com a DCTF, né? Isso. Aí, bom, ele apresentou uma outra DECOMP com o mesmo crédito, é isso? E fez eu acho que ele retificou. Então, ele retificou a DCTF e depois encaminhou novamente, né? Isso. E essa retificação que a gente está discutindo aqui agora, é isso? Perfeitamente, é exatamente isso, porque ele fez uma retificação que, segundo a DRJ disse exatamente isso, você não retificou a DCTF, eu não posso homologar esse crédito, basicamente foi isso. Aí ele retificou. Sim. Agora, para mim, só isso não é suficiente, eu quero ver a documentação, por que ele retificou a DCTF, mas existem outras situações, outros empecilhos, inclusive esse que o Marco acabou de falar no voto dele, poderia fazer de novo esse mesmo pedido, isso nós vamos discutir depois, mas nesse primeiro momento eu gostaria de mais informações sobre esse crédito e sobre essas retificações. Mas parece também, desculpa, parece que a DECOMP não é nova DECOMP, parece que é uma retificação da DECOMP, não é isso, doutor Paulo? Eu vou pedir ao patrono que exclusivamente sobre isso se manifeste, por favor.
Não, doutora, é uma nova DECOMP. A nova DECOMP. Nova DECOMP com outros débitos diferentes. Ah, tá bom. Não, porque eu estou vendo aqui no despacho decisório que está dizendo aqui, DECOMP retificadora, quando se tratar de DECOMP retificadora, considera-se a data da DECOMP original, por isso que eu me confundi, mas entendi, então. Obrigada. Presidente, Pois não? se o senhor me permite só um esclarecimento, Foi em de razão fato, do fato de que a empresa não defendeu o débito, porque em nenhum momento do despacho o crédito não foi questionado. Realmente o fundamento do despacho foi esse, por isso que a empresa se limitou a defender o ponto de uma nova compensação, e não demonstrar lá a legitimidade, porque o crédito não foi questionado no despacho. Perfeito. Só isso. Ok, Wilson, está entendido? Ok. Bom, então a proposta, mais uma vez, eu converter em diligência. Marco, Rogério? Acompanha, presidente. Pagano? Acompanha. Evandro? Acompanha. Júnior? Eu divido, porque eu acho que a DIPJ, acompanhando o voto da conselheira Deli, ela é suficiente do provimento. Tá. Conselheiro Wilson? Eu acompanho o relator. Conselheira Paula? Eu acompanho o relator. Conselheiro Luciano? Eu acompanho, presidente, o relator pela conversão de diligência e parabenizo pela transparência do seu entendimento e a colocação do problema. Muito obrigado. Só queria, para encerrar, fazer uma pergunta, eu gostaria que o doutor Lucas especificamente respondesse isso, até para esclarecer para o doutor Wilson, conselheiro. O contribuinte foi denegado essa primeira compensação, e o contribuinte pagou. É isso, doutor? Pagou sim, doutor. Documento 12 da manifestação de conformidade, no dia 30 de junho de 2014, os débitos foram pagos. Ele pagou. Então, ele nem está discutindo, ele foi lá e pagou aquilo que foi indeferido. Aí entrou com um novo pedido. Só para deixar bem claro que aconteceu isso. Tá? Então, julgamento encerrado por maioria de votos, vencida a conselheira Júnior, convertido em diligência. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para o senhor. Igualmente. Bom, julgamento encerrado, continuando. É o último dos repetitivos, acho que é o último, deixa eu ver. São dois, ainda tem dois. Da conselheira Júnior, item 37, é o paradigma, o repetitivo é o 38. Depois tem o 39, o repetitivo 40 a 41. Júnior, por favor, começando com o 37. Ok, Júnior? Você está aí? Não está, não. Sim. Tô. Desculpa, agora porque eu estava sem som. Tá bom. Já está disponibilizado aí. Tá. Então pode ir. Presidente, acho que a gente pode ir para o voto. Pode ir ao voto, faz um resumo se houver necessidade. Tá aí nas folhas 3. Eu faço mais ou menos a questão de fato no voto e já está transcrita aí. Trata aos autos, o recurso preenche os pressupostos, motivo pelo qual eu conheço. Trata aos autos de não homologação de compensação, se daria por meio de alegado pagamento indevido de exação recolhida a título de retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica de direito privado, Lei 10.833, Código DAF 5952. A discussão dos autos envolve essencialmente questão probatória. Entendeu a decisão recorrida que, por se tratar de crédito relativo à retenção da fonte, era imprescindível que o contribuinte tivesse provado que os referidos valores não foram aproveitados pelos beneficiários do pagamento que geraram a referida retenção ou que se tratava de pagamento indevido. Confira-se, aspas. Pela natureza de tributação na fonte, trata-se de valor retido / recolhido, incidente sobre pagamentos que o interessado teria feito a outras pessoas jurídicas por serviços prestados por essa. Como vimos na norma, é o valor que o terceiro, beneficiário do pagamento, utiliza como antecipação de devida em relação às suas contribuições correspondentes. Dessa forma, para que o retentor / pagador da exação, interessado, faça jus ao direito creditório nesses casos, caberia saber se, inicialmente, se trata de retenção indevida ou de recolhimento idem. Em sendo o caso de retenção indevida, há que se comprovar a inocorrência do fato gerador da retenção ou sua ocorrência parcial, para que se possa pensar em restituição. Em seguida, devemos saber se o valor retido não foi usado como dedução pelo recebedor
do rendimento pago pelo interessado. Se ocorrer o aproveitamento pelo beneficiário do tributo retido, há de se comprovar que o postulante devolveu àquele a quantia retida indevidamente ou a maior, pois o tributo retido constitui direito de quem recebeu o rendimento. Por fim, há de se demonstrar que foram promovidos os estornos contábeis e retificações das declarações, tanto da fonte pagadora quanto do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida teria sido informada, anulando-se os assentamentos à operação equivocada. Havendo ainda a hipótese de não ser o caso de retenção indevida, mas sim de mero recolhimento a maior ou indevido de tributo. Ora, também nesse caso, não se imiscui o postulante de apresentar a comprovação documental e contábil desse fato, pois não pode o fisco promover de forma automática a restituição de tributo retido na fonte a quem, prima facie, seria apenas o responsável pela retenção no lugar de quem sofre a retenção e a quem a lei autoriza a deduzir os valores retidos. No presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do alegado recolhimento indevido, nem que estava habilitado a postular em seu nome direito correspondente. Assim, dado que não há elementos que nos permitam atestar o alegado pagamento indevido, voto pela procedência da manifestação de inconformidade. Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera que o DARF foi informado na DCTF no primeiro trimestre de 2006, pois não deveria constar débito no período. Para a comprovação do referido erro, anexa razões das contas contábeis, no qual é possível verificar que os pagamentos foram reclassificados contabilmente. Todavia, conforme claramente demonstrado pela decisão recorrida, tal comprovação revela-se insuficiente. Isso porque, tratando-se de crédito relativo à retenção na fonte, era imprescindível que a recorrente juntasse aos autos os documentos previstos no artigo 8º da IN 900. E aí eu transcrevo. Insuficiente, portanto, a juntada dos livros, efetuada em fase recursal. Como já exposto, era necessária a comprovação da natureza do crédito, se ele se referia à retenção da fonte, o pagamento devido, bem como das retificações das declarações apresentadas a depender da natureza do crédito. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Proposta da relatora negar provimento do recurso pelos motivos expostos no voto. Alguém quer se manifestar? Então, vamos... Sim? Não, só esse caso é diferente dos demais, né? Porque a decisão ela foi clara em apontar o que o contribuinte deveria ter trazido no caso e ele não fez. E o recurso voluntário dele, além de repetir as razões da própria da decisão, né, que ele recorre, ele acaba fala uma coisa e depois traz outra para comprovar o crédito. Então, acho que correto, não tem como, acompanhando já a relatora. Então, colhendo os votos, Marco. Acompanhe, presidente. Conselheiro Pagano, o Pagano está com um problema dele. Ele está com um problema na internet, ele caiu a internet dele. Vou considerar o Pagano ausente momentaneamente. Tá? Presidente. Pagano voltou? Estou aqui. Sim. Vocês estão me vendo? Você está sem vídeo. Nós estamos ouvindo você, mas vendo não. E agora, o vídeo? Não. Só a voz. Só áudio. Ué? Você conseguiu ouvir? Pagano, você conseguiu ouvir o relatório e o voto da conselheira? Não, só a parte final do voto. Você tem acesso ao voto? Você chegou a ler o voto? Eu estou com o voto aberto aqui. Você consegue votar? Eu consigo. Eu consigo acompanhar aqui, pela falta de documentação. Tá. Então, a proposta da relatora é negar provimento. Eu acompanho. Eu vou sair e entrar de novo, presidente, para regularizar aqui. Tá bom, nesse caso você acompanha. Tá bom. Evandro? Eu acompanho a relatora. Voto bem fundamentado. Wilson? Acompanho a relatora, presidente. Só eu queria uma sugestão, não sei se caberia nesse caso, mas no dispositivo a informação de que ele não apresentou a informação de que a fonte, quem recebeu o pagamento, né, nesse caso, também não se manifestou, ou não tem manifestação de quem recebeu o pagamento? Sim, porque na verdade, bom, eu acho que isso está na decisão da própria DRJ, né? Eu estou usando como fundamento, não sei se ficou claro, eu transcrevi exatamente porque eu estou concordando, e aí eu trago a fundamentação legal que embasou a decisão da DRJ para negar, mas não me oponho.
Não, só uma sugestão, mas eu entendi, né, que você está acompanhando a lição da RJ. Eu acho que é o seguinte, acho que é importante nesses casos, porque ele como responsável. É porque eu estou te ouvindo mal, desculpa. Não, é que nesses casos em que quem está pleiteando não é quem recebe, né, quem teve a retenção, mas um responsável, eu acho que assim, caberia pontuar, né, uma sugestão, que o beneficiário do pagamento também não se manifestou, né, ou não teve manifestação nesse sentido. Mas eu acompanho a relatora, presidente. Perfeito. Conselheira Paula. Eu acompanho a relatora também, como eu já tinha antecipado. Luciano? Luciano, senhor... Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, negado o provimento. Prosseguindo, ainda da relatoria da Júnia, continuando aí, é o mesmo contribuinte, agora... Mesma coisa, viu, 39. presidente? Seria diferente. O item 39, é o mesmo assunto ou matéria diferente? Mesmo assunto. Vou até conferir, peraí, vamos conferir. É isso mesmo. Valor menor ainda, o valor é R$319. Mesma coisa. Sua proposta também é negar provimento. Negar provimento nos mesmos termos, porque a decisão da DRJ, da mesma maneira, explicou exatamente qual o procedimento, era a retenção da fonte de pagamento feita a terceiro, e etc. Então, a decisão é no mesmo sentido, eu estou negando provimento também. Bom, a situação é a mesma, se alguém concorda, se manifeste. Caso contrário, eu entendo que por unanimidade também. Então, por unanimidade, negado o provimento também ao item paradigma 39 e os repetitivos 40 a 42. Nesse momento, encerramos o primeiro tema em discussão, que foram processos no rito repetitivos. Iniciamos agora o tema 2. Presidente. Pois não. Presidente, permita uma correção de equívoco, que o repetitivo é 40 e 41, que o 42 já é de outro contribuinte. Desculpa, tá certo, obrigado. 42 é de outro contribuinte, foi até o meu, tá certo. Mas encerramos os repetitivos e começamos agora o tema 2, que é a exclusão do simples, também esse tema é dividido em vários tomos, esse é o primeiro deles. Começamos aí com a relatoria da própria conselheira Júnia, continuando com a Júnia, é o item 45 da pauta, contribuinte é Gráfica Editora Vale do Gravataí Limitada. Júnia, por favor, seu voto, se já estiver disponível, relato. Tá. Exclusão do simples, tá? A motivação, nesse caso, foi porque a empresa se negou a apresentar os livros, a escrituração, tá? Acho que a gente pode ir para o voto, presidente. Qualquer coisa a gente volta para esclarecer os fatos. Sim, eu voto e faz Nas folhas 4, ela começa por alegar a nulidade do auto de infração que motivou o ato declaratório de exclusão, porque ela fala que preliminarmente alega nulidade por ausência de capitulação legal da infração, bem como pelo fato de não fazer menção à lei complementar 523. Aí. Em 3 dos 5, foi editado o ato declaratório executivo 39, que excluiu do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1 do 7, em virtude de ter oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estava obrigada, uma vez que não apresentou os livros fiscais das competências 7 de 2007 a 10 de 2008. Nesse ponto, verifica-se que o recorrente confunde o processo de lançamento das obrigações principais, relativas a contribuições previdenciárias, com o processo de exclusão de Simples Nacional, como corretamente esclareceu a decisão recorrida. Aí eu transcrevo. Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade. Mérito. Quanto ao mérito, alega recorrente que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas do parágrafo 4º do artigo 3º e no artigo 17 da Lei Complementar 123, e que a apresentação dos livros, obrigação acessória, tem como finalidade demonstrar se o faturamento foi superior ao limite legal. No caso em exame, ficaria claro que em momento algum a empresa se utilizou de má-fé, visto que nada tinha a esconder. No entanto, como bem esclarece a decisão recorrida,
além do dispositivo mencionado pela recorrente, estabelece outras hipóteses de exclusão, como, por exemplo, a prevista no inciso 2 do artigo 29 da Lei Complementar 123. Aspas, a exclusão de ofício das empresas optantes dá-se-á quando, inciso 2, for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade a que estiverem intimadas a apresentarem nas demais hipóteses. O artigo 27 da Lei Complementar 123 autoriza as microempresas e empresas de pequeno porte, tanto pelo Simples, a opcionalmente adotar contabilidade simplificada para registro e controle das operações. O Comitê Gestor regulamentou a exigência quanto à escrituração de livros fiscais e contábeis por meio da resolução número 10, estabelecendo a adoção, entre outros, do livro caixa com a escrituração de toda a movimentação financeira bancária e livro de registro de inventário. Caso o contribuinte apresentasse escrituração contábil, em especial livro diário e livro razão, estaria dispensado da apresentação do livro caixa. No entanto, como bem observado pela decisão recorrida, dos documentos constantes do processo, fica claro que a empresa não apresentou para o período de 7 de 2007 a 10 de 2008 nenhuma espécie de contabilidade, regular ou simplificada. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Alguém quer se manifestar? Então, vou colher os votos. Marco Rogério, proposta da relatora negar provimento. Ela está acompanhando a decisão do DRJ, né? Que os efeitos também, né? Então, acompanhe. Conselheiro Pagano. Eu acompanho também. Não tem prova, não tem nem... Oi, pode falar, Pagano. Desculpa. Não, que não tem prova, não tem nem o que discutir, então... Evandro. Acompanha a relatora. Conselheiro Wilson. Acompanha a relatora, presidente. Paula. A relatora. Luciano. Com a relatora, presidente. Também acompanho por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, julgamento encerrado, item 46, agora a relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. São os embargos, R.E. Ferrari. Pagano, por favor, seu voto. São dois processos, inclusive, 46 e 47. São dois iguais, viu, presidente? Tá bom, 46 e 47. Isso. Já está na base. Então pode começar. O computador está abrindo aqui, um minutinho. Vocês estão conseguindo enxergar o documento? Vamos ver aqui. Pode começar, presidente? Agora abriu aqui. Pode começar. Trata-se de julgamento de embargos de declaração oposto pelo contribuinte, ora embargante, faça o acórdão proferido em sede de recurso voluntário por esta colenda da turma ordinária, que decidiu manter a exclusão do Simples Nacional devido ao exercício da atividade vedada ao sistema simplificado. Aqui tem a ementa do nosso acórdão. De forma resumida, após o acórdão embargado ter sido proferido por esta colenda da turma ordinária e o contribuinte ter sido intimado da decisão colegiada, o embargante apresentou petição informando que tinha impetrado o mandado de segurança, o de número final 705 do Paraná, impetrado em 29 de 6 de 2015, perante a segunda vara federal de Cascavel, onde foi afastada a vedação e o contribuinte obteve o reconhecimento de que sua atividade era passível de ser enquadrada no Simples Nacional. Ademais, o embargante informou que a ação transitou em julgado em 25 de 7 de 2016, prevalecendo o entendimento exposto no julgamento da apelação com a seguinte emenda. Note-se que a impetração do mandado de segurança é posterior ao recurso voluntário interposto em 13 de 11 de 2012 e, por ausência de comunicação nos autos pelo jeito passivo, esse fato não era conhecido quando da prolatação do acórdão, que é o da nossa turma, de final 916. Ou seja, até o julgamento do recurso voluntário, não existia informação nos autos sobre o mandado de segurança. Entretanto,
Como o mandado de segurança engloba toda a matéria dos autos, inclusive analisou o ponto principal relativo à atividade exercida, o embargante ofereceu os embargos requerendo o retorno dos autos ao egrégio CARF para a revisão do acórdão prolatado em sede de julgamento de recurso voluntário. Ato contínuo, o presidente desta colônia da turma ordinária acolheu o pedido da embargante e determinou a revisão do acórdão embargado, conforme se pode verificar no despacho de admissibilidade. Passar o voto, presidente. Pode ir ao voto? Sim, Padrão, pode ir. Então, inicialmente, apesar do despacho de admissibilidade ter acolhido a petição da embargante como embargos inominados, nos termos do artigo 66 do anexo 2 do RICARF, eu conheço os embargos como embargos de declaração previsto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 65 do RICARF, abaixo colacionado. Precisa ler o artigo? Não. Só para ficar mais claro por que eu conheci assim. Sendo assim, como não foi cometido no acordo embargado inexatidões materiais devido a lapso manifesto e erros de escrita ou cálculos, de acordo com determinado regimento interno do CARF, a petição da embargante deve ser conhecida como embargo de declaração nos termos do inciso 2º do artigo 65 do RICARF. Tá? É porque, na verdade, isso aqui é um fato superveniente, né, um fato novo que veio posteriormente, que altera a decisão do colegiado. Tá? Ô, Pagano, o problema aí que eu acho é só o seguinte, a questão da tempestividade, né? Então, é que quem acolheu a tempestividade foi no despacho de admissibilidade. Isso é analisado preambularmente. Não, eu sei, eu digo o seguinte, eles aceitaram como, eu imagino que o CARF aceitou como embargos inominados, exatamente porque era um fato novo e muito provavelmente o contribuinte não entrou com embargos da data da decisão, mas eu não sei, enfim. Eu teria que ver esse despacho aí, e também o problema é o seguinte, eu não sei de quando é esse despacho, os prazos também foram suspensos aí no CARF. Presidente, no despacho de admissibilidade é analisado a data da oposição de embargos e a data da análise, né? E aí lá está escrito claramente que ele é tempestivo. Então tá, o assunto está superado, vamos lá. Ótimo. Vai pagar. É por isso que eu nem me preocupei com isso. Não, aí de fato você não tem que se preocupar mesmo, isso é feito pela admissibilidade. Vamos lá. É a omissão do fato superveniente. Inicialmente, é importante ressaltar que a informação de que o embargante tinha impetrado unidade de segurança, bem como de ocorrer o trânsito em julgado da ação, não constava nos autos até a contribuinte ter embargado o acórdão anteriormente proferido, impossibilitando qualquer análise na relação a tais fatos por esta colônia da turma ordinária quando o julgamento do recurso voluntário. Por óbvio, também não existia nos autos qualquer informação de que teria ocorrido concomitância e de que a embargada tinha desistido da instância administrativa devido a ter impetrado mandato de segurança, discutindo a mesma matéria objeto da lide. Ou seja, na ação mandamental foi discutido se a atividade exercida pela contribuinte era vedada ou não para a inclusão aos simples. Inclusive, pode falar? Pode falar. Inclusive, na sentença, foi determinada a reinclusão ao regime simplificado. Tais fatos podem ser facilmente constatados da leitura dos embargos de declaração postos pelo contribuinte, porque lá ele colaciona, né, trechos grandes da decisão. E depois a decisão está acostada por inteiro nos autos, tá? Vejam, outros julgadores, apesar do mandado de segurança ter sido impetrado após a interpretação do recurso voluntário, porém antes do julgamento do recurso, tal informação só veio aos autos após a formalização do acordo embargado. A meu ver, tais fatos supervenientes prejudicam o conhecimento e o julgamento do recurso voluntário. E se estivesse anexo aos autos antes do julgamento do recurso, provavelmente o resultado do acordo seria outro. Ocorre que não estava nos autos, impedindo que os julgadores dessa turma analisassem tais documentos. Assim, devido a fato superveniente intimamente relacionado com a lide, que deveria constar nos autos desse processo antes do julgamento do recurso voluntário, entendo que os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes. Este é o entendimento do Colégio Superior Tribunal de Justiça, que já analisou esta matéria em caso análogo, conforme recurso especial 1.071 de 891, onde restou consignado o entendimento de que o fato superveniente pode ser julgado até o último momento da análise do mérito, inclusive em sede de embargos de declaração. Além da jurisprudência acima indicada, o artigo 462 do CPC, com a redação mantida pelo artigo 493 do CPC 2015, prescreve em seu texto que o julgador pode tomar conhecimento de fato superveniente que deveria constar nos autos do processo e que possa alterar o julgamento da lide até o último momento em que pode analisar o mérito.
Transpondo tal entendimento para o processo administrativo tributário federal, se analisarmos o caput do artigo 65 do RIR, está previsto em seu texto que cabe embargo de declaração quando o acordo contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria ser pronunciar-se, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. No presente caso, apesar da informação não constar nos autos no momento de julgamento de recurso voluntário, que seja a omissão do acórdão, essa colenda da turma deveria ter se pronunciado sobre mandado de segurança, da possibilidade de concomitância e da desistência do processo administrativo, pois tais pontos alteram substancialmente o julgamento do recurso. Como o colegiado não pode se manifestar no recurso voluntário, pois não existiam nos autos tais informações supervenientes, deve pronunciar-se agora, em sede de declaração, quando tomou conhecimento de que a embargada tinha impetrado mandado de segurança para discutir no judiciário a mesma matéria objeto desses autos. Desta forma, devido à omissão dos fatos supervenientes acima apontados, não resta alternativa senão acolher dos embargos com efeitos infringentes para alterar o acordo anteriormente proferido por essa colenda da turma, para não conhecer, admitir do acordo do recurso voluntário devido à concomitância e à desistência de recorrer em sede de processo administrativo nos termos da súmula CARF 01. A súmula não vai precisar ler, né? Ou faça a leitura. Por fim, por tudo que consta processado nos autos, com êxito dos embargos de declaração e conceda efeitos infringentes, para alterar o acordo embargado e deixar de conhecer o recurso voluntário devido à constatação de concomitância e renúncia à instância administrativa. Esse é meu voto. Eu estou lendo aqui a admissibilidade, estou vendo o que o contribuinte escreveu, né? Essa decisão, esse mandado de segurança não decidiu ainda, não está totalmente decidido, né, Pagano? Não, ele está com trânsito julgado. Tá. Inclusive, presidente, eu raciocinei o seguinte: como ele foi impetrado posteriormente à lavratura do auto, se fosse antes eu cancelaria o auto, mas foi posteriormente, posteriormente ao recurso voluntário, eu entendo que aí teria que se aplicar a concomitância, tá? Apesar de que no judiciário ele já venceu, né? Então, aqui a gente não conhece do recurso, o processo vai para arquivo. E são dois processos aqui. Esse é de exclusão do simples, o outro é de auto-infração? Não, o outro é idêntico também, presidente. É idêntico também. Então, não tem nada de auto-infração aqui, é só de exclusão. É tudo exclusão do simples. O que acontece é o seguinte: no mandado de segurança, ele impetrou o mandado de segurança para tudo, para manter, para falar sobre a atividade exercida dele, para dizer que a atividade que ele exerce não é incompatível ao simples, e para cancelar os autos, porque além disso, depois, é que aqui a gente só está analisando a exclusão nos dois, tá? Mas provavelmente deve ter sido lavrado auto de infração por algum motivo relacionado a isso, que eu não sei te dizer, tá? Mas que não é da nossa alçada aqui. Não, me diga uma coisa, é claro que não dá para lembrar tudo desse julgamento também, são tantos, né? Mas o contribuinte, você já disse no voto aqui, mas só para o colegiado se lembrar também, o contribuinte não tocou nesse assunto na época? Nada? Não. Essa informação, ela veio posteriormente ao recurso. Na verdade, ela veio posteriormente ao julgamento, entendeu? Do mandado de segurança. Porque na defesa do recurso ele fala que, olha, eu não exerço atividade incompatível ao Simples Nacional, etc, etc. E a gente analisou na época e achou que não, que era incompatível sim. Não, tudo bem, é incompatível. Agora, eu quero saber o seguinte, quando ele entrou com esse recurso voluntário, deixa eu até abrir o recurso voluntário aqui. Que dia foi isso? Foi dia 25 de abril de 2013. Quando é o mandado de segurança? Aí, quando é que ele impetrou o mandado de segurança? O mandado de segurança é posterior, deixa eu pegar a data aqui, é 2015, presidente, espera um pouquinho só. 2015, ok. E nesse intervalo de tempo, ele não disse mais nada nos autos? Não, ele interpôs recurso voluntário, nós julgamos o recurso voluntário, foi formalizado o acordo no recurso voluntário, aí ele opôs embargos, os embargos, e aí ele trouxe toda essa história do mandado de segurança, do trânsito julgado, em sede de embargos de declaração. Eu não estou discutindo aqui se ele está certo ou não, mas como os embargos foram admitidos e veio essa informação, eu decidi julgar. Agora, se eu fizesse esse despacho de admissibilidade, eu não julgaria, eu não o acolheria, entendeu? Porque essa matéria não tem absolutamente nada a ver com o que foi dito no recurso voluntário. Mas como ele teve o mandado de segurança, teve uma decisão favorável, eu acho que a decisão de quem admitiu os embargos foi
foi certa, para evitar decisões conflitantes entre o administrativo e o judicial. Entendeu? Por isso que a gente está, acho que, analisando isso. Os embargos foram considerados admitidos dentro do prazo, tá? Contando da forma da publicação do acórdão do recurso voluntário até a oposição dos embargos, segundo o despacho de admissibilidade, eles estão tempestivos. Como ele foi alegado tempestivo, Não, isso aí está superado. O que me importa aqui é o seguinte, ele entrou no dia 6 de agosto de 2019, ele entrou com os embargos. Nós julgamos isso que você falou, né, no dia 16 de maio de 2019, ele entrou com os embargos. E nos embargos ele trata exatamente disso, dizendo que é um fato superveniente, ou seja, quando ele apresentou o recurso voluntário, ele realmente não tinha essa informação, mas quando nós julgamos, ele já tinha essa informação, né? Ele poderia ter trazido, né? Ele poderia ter trazido, o que eu acho que aconteceu, ele esperou sair a decisão favorável ao mandado de segurança para falar alguma coisa. Tá. Talvez quando nós julguemos, se estivéssemos julgando, ainda não tinha o trânsito julgado, alguma coisa assim, agora eu não lembro aqui. Bom, tudo bem, de qualquer maneira eu já vi todos os documentos aqui, não sei se alguém mais viu, a decisão judicial está bem clara. Alguém quer se manifestar ainda? Também olhei aqui, presidente. A proposta do relator, então, é não conhecer, ele dá os embargos, acolher os embargos, são efeitos infringentes, por concomitância, não conhecer do recurso. Quer dizer, consequentemente, nós temos que reformar a decisão, né? Eu dei efeitos infringentes, porque lá nós negamos provimento, agora nós não estamos conhecendo do recurso por concomitância, né? Mas é bom constar explicitamente nesse parte final, e mesmo na ementa, viu, Pagano, que está não conhecendo o recurso e automaticamente cancelando ou anulando a decisão embargada, porque senão a DRF lá vai continuar com essa informação lá de exclusão. O que eu fiz foi isso, né? Eu reformei a decisão, dei efeitos infringentes e não estou conhecendo do recurso. Foi isso que eu fiz. Mas deve escrever no final do voto aí alguma coisa nesse sentido de que está anulada a decisão anterior. Com esses efeitos infringentes concedidos, nesses embargos, está anulada a decisão anterior prolatada no acordo número tal. Eu estou dizendo por causa de cumprimento do acordo, na origem, na base. Mas foi isso que eu fiz, presidente. Eu estou reforçando, porque eu sei que a dificuldade, às vezes, para a pessoa fazer o cumprimento do acordo lá na base, entendeu? Aquilo que para nós aqui é o trivial, muitas vezes não é assim. A minha parte dispositiva é exatamente isso. Eu estou cancelando o acórdão, reformando, dando efeitos infringentes, né? Para não conhecer e admitir o recurso voluntário, devido à concomitância e desistência. Aí eu colaciono a súmula e no final eu falo exatamente isso de novo. Ok. O outro processo é exatamente igual? Os dois são iguais porque os dois tratam da mesma empresa, da mesma atividade, do mesmo mandato de segurança. E por que tem dois processos? O que é o outro? Um é uma exclusão do Simples nacional, o outro é do Simples Federal. Simples Federal. Tá bom. Alguém mais quer se manifestar? Acho que já está visto os dois, né? Podemos votar os dois. Marco. Presidente, eu olhei aqui também, acompanhei as discussões, acompanho com o relator aí. O conselheiro Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Microfone. Com o relator. Conselheiro Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator. Também acompanho, então, por unanimidade, acolhidos os embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão anterior e não conhecer o recurso. Ok, Pagano, muito obrigado. Continuando, você ainda na relatoria, o próximo item é seu também, item 48, Pedro Arthur Gondim. Tá. Presidente, só nesse outro processo dos embargos, eu vou pôr, como o senhor pediu, o número do acórdão aqui, lá na parte dispositiva, tá? Isso, exatamente. Tá? É para facilitar a execução do acórdão na base. O senhor tem razão. Pode deixar que eu vou pôr. Agora o próximo item é seu também, item 48, Pagano. Estou abrindo aqui, já está na base, tá? Pode ir, relatoria, eu voto e qualquer coisa a gente volta no relato. Espera aí que eu estou só abrindo o arquivo, que ele está demorando um pouquinho.
Tem que ver se não está abrindo lá na pasta T, no servidor, Pagano. Não, eu já abri aqui, mas o que foi, desculpa? É que tem que tomar cuidado para não abrir na pasta T, que demora. Você tem razão. Às vezes, sem querer, a gente deixa aqui o diretórios aqui da pasta T. E aí a gente abre lá na pasta T, aí demora para abrir. Por isso exatamente, é por isso que está demorando. Por isso que está demorando. Pronto, eu já abri aqui agora. Obrigado pela dica, Marco, eu não estava percebendo. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto face ao acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional. Devido a débito sem exigibilidade suspensa junto à Fazenda Pública do Brasil, a recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo declaratório 15.8697.71, de 1 de setembro de 2015, que excluiu a partir de 1 de janeiro de 2016. A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos do Simples Nacional, do período de apuração 11 de 2014, cuja exigibilidade não se encontra suspensa. Com fundamento no artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123 de 2006, e na linha D do inciso 2, artigo 773, combinada com o inciso 1º do artigo 76, ambos da resolução. Cientificada a exclusão, em 22 de 9 de 2015, via postar, contribuinte, pessoa jurídica interessada interpôs o recurso em 11 de 12 do mesmo ano, onde alega na peça, na peça de defesa apresentada, alega em síntese que, de forma inconstitucional e legal, a Receita Federal vem criando óbitos aos contribuintes que desejam incluir novos débitos em parcelamento ativo perante o comitê, motivo pelo qual requer a nulidade do ato de exclusão. A DRJ manteve a exclusão, a recorrente interpôs recurso voluntário com os mesmos argumentos, e agora eu passo a relatar. Pode continuar? Alguém tem alguma dúvida? Não, pode continuar. Qualquer coisa a gente fala na hora do voto. O recurso é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. A recorrente alega que o comitê impõe óbitos à decisão do parcelamento, esse que apenas permite que a contribuinte entre no parcelamento uma vez por ano. Alega que tentou aderir ao parcelamento dentro do prazo de 30 dias contados da notificação do ADE, mas não conseguiu devido à determinação do artigo 2º, parágrafo 2º, da Instrução Normativa da Receita Federal 1508, de 2014, com redação ofertada pela Instrução Normativa 1541, de janeiro de 2015, cujo teor aqui transcreve-se. É melhor ler, né? Os pedidos de parcelamento deverão ser apresentados exclusivamente por meio do sítio da Receita Federal na internet, no endereço da Receita Federal, nos portais do ECAC ou do Simples Nacional. Observando o disposto do inciso 2º, para o 3º do artigo 1º, serão permitidos até 2 dias, 2 pedidos de parcelamento por ano calendário. Observado o disposto no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 1º, será permitido 1 pedido de parcelamento por ano calendário. Vamos lá. Alega que a restrição imposta pelo dispositivo acima é inconstitucional e fere o princípio da ilegalidade e retroatividade da lei, bem como o artigo 146 do CTN. Então, a alegação da recorrente não deve ser provida, eis que esse tribunal está impedido de analisar alegações de inconstitucionalidade da lei, conforme o verbete da súmula 02 do CARF. Ademais, as regras de parcelamento são de competência do ente da federação que as concede. Assim, não verifica ilegalidade na restrição imposta pelo comitê, que restringiu a adesão do parcelamento para débito junto ao Simples Nacional apenas uma vez por ano. Desta forma, rejeita a alegação da recorrente de que o ADE seria nulo devido à impossibilidade de sua adesão ao parcelamento, bem como de que seja ilegal a restrição imposta pelo comitê. Ademais, como é ressaltado acima, esse tribunal está impedido de analisar matéria de constitucionalidade e legalidade de lei nos termos da súmula CARF 02. De resto, como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da recorrente do Simples Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos à dificuldade de aderir ao parcelamento junto à Fazenda Nacional, entendo que antes de confirmar o acordo recorrido, devemos esclarecer se realmente a recorrente pagou os débitos que a federação entende não estarem suspensos. Os débitos que ocasionaram a exclusão do Simples foram indicados no ADE e a recorrente não apresentou aos autos provas de que teria quitado tais débitos até o momento. Pois bem, a recorrente foi intimada após... Aqui, presidente, eu só estou explicando o prazo de 30 dias, etc., e estou acompanhando o acórdão recorrido, porque ela não traz nenhuma prova de pagamento, apenas alegando
que ela teve dificuldade, que a dificuldade de aderir ao parcelamento, a novo parcelamento, é ilegal, conforme que a norma do Conselho Comitê Gestor, né, contraria a Constituição. É isso. Sua proposta final, então, negar provimento. Não tem prova de pagamento, não tem prova de que ela aderiu ao parcelamento, porque, segundo ela teve dificuldade de aderir ao parcelamento. E, então, assim, para o meu entendimento, que o que vale é a prova do pagamento, né, ou a prova do parcelamento, seja que momento for, o que diverge de vocês, que no meu caso ela pode entregar até recurso voluntário, mas como ela não entregou nada nos autos, só alegou da ilegalidade do impedimento dela entrar no parcelamento, eu estou negando provimento. Bom, então deixa eu só recapitular. Você está não conhecendo o recurso na parte que trata de matéria constitucional e negando o provimento numérico. Não, eu conheço, porque senão eu vou ter eu não vou conhecer nada do recurso, não vai ter discussão, então, entendeu? Só vai negar provimento. Marco. Acompanha, presidente. Conselheiro Evandro. Acompanho. Júnior. Está Eu divido. Eu acho que a questão tem o voto do parcelamento, eu acho que, bom, pegando a decisão do STJ, a matéria de parcelamento em caso de simples, como envolve, é simples nacional, né, Pagano? Simples nacional. Ok. Como envolve as 3 esferas, Estado e município, só poderia ser também, não só por lei, como por lei complementar. Então, eu acho que tem um problema de ofensa na resolução do Comitê Gestor. Eu fiz esse voto mês passado. Não, eu sei, eu não entendi o que você falou dos 3 poderes, dos 3... Porque são 3 entes. Sim. Né? Sim. Quando você está pegando débitos, você pega débitos de... Okay. Você teria que pegar débitos que são de União, Estado e município. Então, pelo STJ, a competência para tratar de parcelamento, no caso específico do Simples, deveria ser lei complementar. Tá. Mas, independente disso, de você entrar nessa discussão se é lei complementar ou não, eu acho que é ilegal a restrição imposta pelo Comitê Gestor. Okay, então, Luciano... eu queria apresentar a declaração de voto. Luciano quer falar antes de votar. Fala, Luciano. Sim, presidente, só uma questão para a Júnior. Júnior, você falou em relação de competência, mas o Pagano falou que não houve comprovação, por isso? Não trouxe provas. A alegação do contribuinte é de que ele não fez o pagamento, e aí, o Pagano, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, é que ele não fez o pagamento porque ele não poderia, existia uma limitação a um segundo parcelamento pela norma do Comitê Gestor. Me parece que existe mesmo, tá? Pela instrução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, você poderia ter direito a voltar ao Simples se você tivesse feito o parcelamento disso em 30 dias, né? Só que, nesse caso, ele não fez porque o sistema não permite. E quem não permite é uma instrução normativa do Comitê Gestor, que eu entendo, dado uma série, a gente julgou isso na sessão passada, uma série de precedentes do STJ, nesse caso específico, eu entendo que é ilegal, eu entendo que o CAF não tem um problema, não existe um impedimento de analisar a ilegalidade de instrução, prova disso são as instruções normativas do CRED PIS/COFINS, por exemplo, que o CAF analisou e reconheceu que elas eram ilegais. Então, em razão disso, eu reconheço a ilegalidade da instrução do Comitê Gestor que veda o segundo parcelamento. E, por isso, eu dou o provimento. Eu acho que... Paula quer falar. Pode falar e votando, Paula. Na verdade, essa... Paula, só um minutinho. O Luciano está satisfeito com a resposta da Júnior? Sim, presidente, estou satisfeito. Na verdade, é que o Comitê Gestor delega essa competência, se não me engano, para a Procuradoria ou para a Receita, e essa determinação de que é vedado o segundo parcelamento do mesmo débito dentro do mesmo ano, na verdade. Então, eu até fiz um voto e analisei, até já acompanhando o relator, é que essa competência de não veda ou não fere a lei complementar e nem o Comitê Gestor por causa da competência que foi dada pela própria lei complementar. Então, eu entendo, nesse caso, que a vedação ela é legal, sim, para evitar, né, que fossem dados vários parcelamentos dentro do mesmo ano e aquele débito fosse sempre parcelado. Então, eu entendo até o motivo dessa restrição. É possível fazer um outro parcelamento, mas no ano seguinte, mas não dentro do mesmo ano. E são possíveis até 2 parcelamentos.
Então, só complementando aqui o que o Leonardo e a Júnia estavam dizendo. Perfeito. Obrigado, Paula. Votando, Wilson. Eu acompanho o relator, presidente. Paula. Acompanho o relator também. Luciano. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator por maioria de votos. Negado o provimento, vencida a conselheira Júnia, que fará declaração, que manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto. Seguindo... Esse é Pedro Arthur, né? Como? Só para saber aqui. Pedro Arthur. Beleza, obrigado. Esse foi o item 48. O item 49, relatoria da conselheira Paula. PJL Comercial. Por favor, Paula. Já está, inclusive, na base. Deixa eu só anotar o resultado aqui, para eu não me perder. Só um minutinho. Depois você pode ir ao voto, faz o relatório e faz ao voto. Qualquer coisa você volta e explica o que. Tá. Bom. Acho que já está aqui. Esse é um caso... Posso começar? Pode começar, conselheira, por favor. Bom, esse é um caso de exclusão do Simples Federal, com efeitos retroativos a partir de outubro, 1º de outubro de 2005, em virtude da contribuinte exercer atividade econômica vedada e de prestação de serviços de instalação de ar-condicionado. A contribuinte, na sua defesa, ela diz que nunca exerceu atividade econômica vedada e que a lei do Simples Nacional, e aí ela muda, né? Ela foi excluída do Simples Federal, mas ela diz que a lei posterior do Simples Nacional veio corrigir essa vedação, né, e possibilita, então, a aplicação, pugna, né, pela aplicação retroativa dessa não vedação ao Simples Federal também, mas o que tem aqui de diferente é que já havia uma decisão favorável à contribuinte, incluindo-a no Simples Federal e uma decisão, inclusive, do CARF. Eu vou passar pelo voto, que eu explico melhor aqui os pontos. A DRJ, só complementando em relação a essa decisão, passa brevemente pela decisão do CARF, dizendo que os argumentos para mantê-la no Simples eram diferentes dos argumentos que são utilizados nessa decisão. Passando para o voto, a folha 8, o recurso é voluntário, o recurso voluntário é tempestivo, ele atende os requisitos de admissibilidade, então eu conheço. Conforme relatado, a recorrente foi excluída do Simples Federal, com efeitos retroativos a partir de 1/10/2005, por meio do ato declaratório 65 de 2010, por realizar a atividade de prestação de serviço de instalação e manutenção de aparelhos de sistema de ar-condicionado, em violação ao artigo 9, inciso 13, muito embora houvesse decisão desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, prolatada em 14/8/2008, que está aí as folhas 47 a 51, e que foi decidida por unanimidade manter a contribuinte no Simples Nacional. Eu não vou ler a ementa. Diferentemente do que aduz o julgador Acó, o acórdão analisou detidamente a questão específica do exercício da atividade de instalação de equipamentos de ar-condicionado, determinando que, e aí eu colo o trecho da decisão, né, para mostrar que realmente o exercício da atividade vedada, que foi o mesmo argumento usado pela DRJ para excluir ou manter a exclusão da contribuinte do Simples, é o mesmo. Então, a empresa foi desenquadrada da sistemática do Simples por exercer atividade vedada com atividades de assemelhados engenheiros. A legislação de vedação sistemática do Simples está expressa no inciso 13 do artigo 9º da Lei 9.317 de 96 e alcança quem presta serviço de profissionais de engenheiro ou assemelhado. Observe inicialmente que, da análise da situação fática, verifica-se que essa atividade da qual a empresa exerce é de baixa complexidade, não exigindo emprego de conhecimentos técnicos de profissional de engenharia. Além do mais,
e tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei 10.964 de 2004, com redação dada pela Lei 11.051 de 2004, declara, através do ato declaratório executivo da Receita de 2005, em seu artigo único, ficam cancelados os atos declaratórios executivos emitidos pelas unidades descentralizadas da Secretaria da Receita Federal em 2004, para a exclusão do Simples aqueles serviços de manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos. Pelo exposto acima, fica excetuada a restrição de que trata o inciso 13 do artigo 9º da Lei 9.317 de 96, as pessoas jurídicas que se dediquem às atividades de serviço de instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Diante da situação que se apresenta, Mister se faz tecer algumas considerações acerca da coisa julgada administrativa ou preclusão administrativa, independente da denominação que se queira atribuir à imutabilidade da decisão proferida em sede de processo administrativo. É certo que, nos termos do artigo 42, inciso 2 e 45, ambos do decreto 70.235 de 72, as decisões de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição, são definitivas para a Fazenda Pública. Na lição de José dos Santos Carvalho Filho, a coisa julgada administrativa garante ao contribuinte que determinado assunto decidido na via administrativa não mais poderá sofrer alteração nessa mesma via administrativa, ou seja, ocorre a preclusão da via administrativa para o fim de alterar o que foi decidido por órgãos administrativos. Isso porque o acórdão proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Economia, bem como a Procuradoria-Geral da Fazenda e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, representa o comando da própria administração pública que a parte da lide que aprecia. É por isso que a decisão da qual não caibam mais recursos administrativos se torna irretratável à Fazenda Nacional. A desconsideração desse princípio fere os princípios da segurança jurídica e da legalidade, pilares do Estado Democrático de Direito. Assim, independentemente da concordância ou não do julgador acerca da motivação que manteve a recorrente no regime do Simples Federal, é forçoso reconhecer não ser mais possível discutir a possibilidade de sua exclusão do referido regime tributário quando não houve qualquer alteração fática ou legislativa que pudesse motivar nova apreciação da mesma questão, sendo imperiosa a anulação do ADE 65/2010. Ademais, ainda que fosse possível apreciar novamente a questão, o teor da súmula CARF número 57, vinculante, não deixa qualquer dúvida de que os serviços de instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado não se equiparam a serviços assemelhados a de engenheiros. Aí eu colo a súmula CARF 57. Para que não se tenha dúvida quanto à aplicação da referida súmula ao presente caso, transcrevo a ementa do acórdão 1001-003-679, proferido em 2018 pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, também aplicando a súmula CARF nesses casos similares. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para manter a recorrente no Simples Federal, cancelando os efeitos do ADE 65 de 2010. É como voto. Bom, debates abertos. É Simples Federal, né? É Simples Federal, né, Paula? É Simples Federal. Presidente. Os dois, né? Isso que eu ia perguntar. Um de cada vez, debates abertos. Marco, fala. Presidente, eu tomando a liberdade, o voto muito bom da Paula, tá? E essa questão da vinculação da decisão também, eu gostaria de pedir vista de mesa desse processo para pensar e retomarmos o julgamento hoje, amanhã, provavelmente. Vista concedida. Tá, vista de mesa. Vista de mesa concedida. O processo volta amanhã. Continuando, eu peço a todos que olhem o processo, né? Todos aqueles que, inclusive, iriam se manifestar. A Júnior já ia se manifestar, mais alguém. Continuando, o próximo item é meu, eu vou pedir licença para fazer depois, eu pedi a Luciano primeiro que faça o dele, o item 52. Luciano, esse processo já está disponível para você aí? Sim, presidente. Então, por favor, faça os dois aí que são seus, depois eu faço os meus, que eu estou anotando aqui os resultados. O item 52 e 53, relatoria do conselheiro Luciano Bernardi. Por favor, Luciano. Tá. Vamos ao 52. Eu vou expor
expor aqui um breve relatório sobre a situação, e aí depois nós podemos ir direto ao voto. Bom, trata-se de um recurso voluntário interposto em virtude da decisão da DRJ, que manteve a exclusão do Simples Nacional do contribuinte a partir de 1 de 8 de 2009. E também houve a proibição de opção de 3 anos pelo Simples em virtude do artigo 29 da Lei Complementar 123. O motivo da exclusão foi que ele teria participado de sociedade de propósito específico. É uma sociedade de propósito específico que visava vender produtos para optantes para o Simples, chamava Rede Casa Nova, na qual um dos sócios não tinha optado pelo Simples. O artigo 56 lá previa, da Lei Complementar 123, prevê que não pode ter sócio não optante pelo Simples. A manifestação de conformidade foi apresentada em virtude dessa exclusão, né? E, sucintamente, ela alegou que estaria adequada à legislação e, até aquele momento, não teria sido notificado de qualquer irregularidade, mas somente da exclusão, que construíram a SPE em conformidade com a legislação e que a Rede Casa Nova, que seria a SPE, né, podia assumir apenas sócios optantes pelo Simples. A DRJ julgou pela improcedência, alegando basicamente que o contribuinte integrou sociedade que não atendia os requisitos do artigo 56, parágrafo 1º. Portanto, deveria ser mantida a exclusão e a penalidade também, a outra penalidade. No recurso voluntário, o contribuinte basicamente alegou que a SPE sempre cumpriu a legislação, não teve acesso, né, que essa sociedade de propósito específico não tinha como ter acesso à contabilidade de todas as suas sócias, uma vez que chegou a ter 28 sócios. Seria necessário a concessão de prazo para que pudesse tomar as medidas para a regularização, e a sócia, em tese irregular, esteve inativa até 2011, sendo que em 2012 houve movimentação não vedada com o Simples, só não efetuou a ratificação da opção pelo regime. A sócia irregular não teve qualquer benefício, por não ser do Simples, nem de fazer parte da SPE, pois nunca comprou nem se envolveu em movimentação. Preliminarmente, alega que não é possível a exclusão, pois o requerente não tinha conhecimento da situação do outro sócio, inclusive por estar inativo durante o período, além de ter realizado suas atividades dentro dos limites. A SPE conta com o apoio público, demonstrando boa-fé. O fato de não ter conhecimento das irregularidades, nem de se manifestar sobre elas, infringe o contraditório para a defesa. No mérito, alegou que a Constituição da SPE demonstra que todos os sócios são participantes do Simples. Não há como se acessar as informações de todos os sócios, pugna pela aplicação do artigo 112 do CTE, não haveria como ter exclusão retroativa. A Receita não deveria ter aceito o registro da SPE ser irregular. E, ao final, requer a sua manutenção no Simples. Eu vou partir, então, agora para o voto, presidente, lá no parágrafo 9, começando no item 4, tempestividade e admissibilidade. Com base no artigo 33 do Decreto 235/72 e na constatação de data de intimação da decisão da DRJ, folhas 334, data de 15 de 8 de 2014, bem como do protocolo do recurso voluntário, folhas 337, 10 de 9 de 2014, conclui-se que este é tempestivo. Tendo em vista que o recurso voluntário atende aos demais requisitos de admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo. Identificação de fatos. O recorrente alegou em seu recurso que teria ingressado como sócio na SPE, Rede Casa Nova, distribuidora mercantil de materiais de construção limitada, inscrita no CNPJ número tal, em 29 de 1 de 2010. A informação é controvérsia frente às informações apresentadas pela autoridade fiscal, que indicou que o recorrente teria ingressado na sociedade em 22 de 7 de 2009, folha 143. Tendo em vista que a data de ingresso do contribuinte na sociedade é de suma importância, pois a partir dela é que a infração teria ocorrido, cumpre primeiramente esclarecer tal situação. Em análise aos documentos constantes dos autos, verifica-se que o recorrente ingressou na sociedade Rede Casa Nova, distribuidora mercantil de materiais de construção limitada, na data de 10 de 7 de 2009.
folha 59 a 65 e 424 a 436, uma vez que o contrato social da referida sociedade foi apresentado antes de completos 30 dias do pedido de arquivamento na junta comercial, nos termos do artigo 36 da Lei 8934/94. A exclusão do requerente desta sociedade se deu em 4/1/2013, folhas da também nos termos do artigo 36 da Lei 8934. Preliminarmente, constatação de exclusão no Simples. O recorrente alega que em sua exclusão no Simples não seria possível, porque não tinha conhecimento da situação de outra associada. Esse é o termo que é utilizado pelo próprio recorrente. Bem como pelo fato da sociedade Casa Nova estar inativa nos anos 2010 e 2011. A sociedade Casa Nova seria a sociedade que estaria irregular, né? Ela faz parte da SPE, chamada Rede Casa Nova. Além de ter, em 2012, efetuado suas atividades dentro dos limites do Simples, apesar de não ter ratificado sua opção pelo Simples. Ainda a declaração do sócio da Casa Nova, as folhas 401 e 403, afirmando que nem ele tinha conhecimento de sua sociedade não estaria inserida no Simples Nacional, quanto mais os outros associados. Cumpre destacar alguns dispositivos legais que tratam das questões indicadas. Seriam eles o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, o artigo 3º, o Decreto-Lei 4657/42, os artigos 16 e 56, parágrafo 1º, a época da exclusão do contribuinte, da Lei Complementar 123 e o artigo 136 do CTN, os quais são respectivamente transcritos a seguir. Parágrafo 16. Entende-se que, com base nesses dispositivos, é possível analisar as indagações do recorrente. Primeiramente, não é possível alegar desconhecimento da situação de outro sócio para fins de estabelecimento de SPE apenas com optantes pelo Simples, em virtude do artigo 36 do CTN, dispor que a responsabilidade é objetiva. Ou seja, ocorrendo a situação prevista em lei, aplica-se a sanção, independente da intenção do agente. Assim, mesmo não conhecendo a situação dos outros sócios, a responsabilidade permanece sendo a do recorrente. Nesse caso, a lei prevê que os requisitos para sociedades optantes do Simples possam participar de SPE é que todos os sócios também sejam optantes pelo regime, ou seja, um critério objetivo. Os sócios podem ou não estar no Simples. Se houver apenas um sócio que não seja optante, então todos os sócios que sejam optantes devem responder pela situação, tendo em vista o disposto da Lei Complementar 123, sendo que tal punição se dá com a exclusão. A alegação de desconhecimento também não pode ser acolhida, pois o artigo 3º da lei, da LINDB, prevê que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Além disso, o artigo 16 da Lei Complementar 123 é claro ao definir que o comitê gestor incumbe estabelecer a forma pela qual as microempresas, empresas de pequeno porte, optarão pelo Simples. Disso se extrai que a criação das DMS e EPPs, com o devido registro nas juntas comerciais, não as torna automaticamente optantes pelo Simples. Opção esta que deve ser exteriorizada, mediante requerimento específico nos termos da lei. Igualmente, o fato de estar inativa, ou pelo menos não desenvolver a atividade por um tempo, no caso, nos anos de 2010 e 2011, ou se nunca comercializou, não constitui relevância para a presente situação. A questão-chave é se a sociedade Casa Nova era ou não optante pelo Simples enquanto sócio da SPE. Como não foi demonstrado que a sociedade estava no regime, diferente do comprovado pela autoridade fiscal, não devem ser escolhidos os argumentos recorrentes relativos a tais questões. Parágrafo 18. O recorrente alega que a proposta de montar uma SPE para facilitar a oferta de produtos a micro e pequenas empresas tem apoio dos poderes públicos, dos poderes executivo e legislativo municipais. E, portanto, haveria boa-fé por sua parte e dos outros sócios. Certamente, a iniciativa proposta pelos sócios para a formação de sociedade de vendas, Rede Casa Nova, deve ter papel importante para o comércio e para os comerciantes da região em que atua. Contudo, como apontado no tópico anterior, a responsabilidade é objetiva quanto a infrações, mesmo quando não haja intenção. Nesse sentido, não há como eximir o recorrente de tal situação com base nos argumentos indicados. O mesmo se aplica ao contraditório e ampla defesa, princípios basilares da democracia que estão sendo observados na medida em que o contribuinte está tendo a possibilidade de se manifestar, apresentando todos os argumentos e provas que entende adequados ao caso. Inclusive, a apreciação desses argumentos e das provas está sendo feita em conformidade com o sistema jurídico posto.
Por esse motivo, tais princípios estão sendo aplicados. É de se ressaltar também que o fato de não ter tido qualquer notificação da Receita Federal antes de sua exclusão não fere nem ao contraditório nem à ampla defesa. Isto porque não se trata de responsabilidade das autoridades administrativas apontar se a sociedade está em conformidade com o que a lei prevê para que esta funcione, mas sim fiscalizar para identificar se está havendo um efetivo cumprimento da lei. Nesse contexto legislativo, cabe aos sócios identificar com quem estão firmando a sociedade, devendo estabelecer regras próprias de verificação, se assim for o entendimento deles, de acordo com a liberdade individual e coletiva. Ou seja, a autoridade fiscal observou o procedimento de maneira adequada. Então, eu rejeitei as preliminares aqui, presidente, no meu voto. Em relação ao mérito, parágrafo 22. O contribuinte alega que seria necessário um prazo para que, depois de tomado conhecimento da infração, lhe pudesse ser dado prazo para a regularização. A sistemática prevista na Lei Complementar 123 não dispõe sobre a existência de prazo, mas que, tão somente identificada a infração, se consuma com o estabelecimento de vínculo social com pessoa não obstante pelo simples, o que acarreta em sua exclusão no sistema simplificado. E foi o que ocorreu. Por isso, é de se afastar os argumentos do recorrente quanto a este assunto. Outro argumento apresentado pelo requerente é que, pelo fato de terem constituído uma SPE, conforme previsto na Lei Complementar 123/03, todos automaticamente seriam optantes do simples. Tal afirmação também não merece ser acolhida, uma vez que a própria lei, em seu artigo 56, parágrafo 1º, dispõe que, para o permissivo do caput do artigo seja aplicável, não podem integrar a SPE pessoas não optantes pelos simples. Parágrafo 24, não há de ser, sobre a questão do 112 do CTN. Não há de se aplicar o artigo 112 do CTN ao presente caso, pois não há dúvidas sobre as situações previstas nos incisos desse artigo. Efetivamente, o contribuinte estabeleceu vínculo social com sociedade que não era optante pelo simples, o que faz com que haja aplicação da previsão de exclusão. É também de se reconhecer que pode haver exclusão retroativa, uma vez que a aceitação e ingresso no simples é situação precária, que pode ser negada desde que constatada a realização de infração por parte do beneficiário. É o que prevê o artigo 3º, parágrafo 6º da Lei Complementar 123, cuja transcrição do texto se faz a seguir. Por fim, o último tópico é sanções impostas e sua previsão, no parágrafo 26. O termo de exclusão impõe ao contribuinte duas sanções, folha 146, item 2. A primeira, que seria a exclusão retroativa, dá-se em virtude de fato da sociedade, Casa Nova, que não é optante pelo simples, participar da SPE Rede Casa Nova. Tal caracterizaria uma infração, o artigo 156, o que incorreria na aplicação do artigo 3º, parágrafo 4º e 6º, todos da Lei Complementar 123. A segunda sanção, também identificada no item 2 do termo de exclusão de folha 146, seria a impossibilidade do contribuinte optar pelo Simples Nacional nos próximos 3 anos calendários. 3 anos calendário. De acordo com a autoridade administrativa, o fundamento para tal penalidade estaria no artigo 29, inciso 5, e parágrafo 1º da Lei Complementar 123/2006. Bem como no artigo 76, inciso 4, a linha D, da Resolução CGSN, número 94, de 2011. Transcreve-se a seguir, respectivamente, os textos normativos citados com relação à época dos fatos. Em análise das sanções, entende-se que a exclusão do simples se dá de forma fundamentada, sendo a subsunção adequada, nos termos do artigo 3º, parágrafo 6º, e também do parágrafo 4º, inciso 7, do mesmo artigo, todos da Lei Complementar 123. Entretanto, ao analisar a segunda sanção, a de ficar 3 anos sem poder participar do simples após a exclusão, parece que essa não possui as mesmas condições da primeira, uma vez que o inciso 5 do artigo 29 da Lei Complementar 123 e a linha D do inciso 4 da resolução, que prevêem a prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar, não se configura no caso em questão. A infração do contribuinte foi a de participar da sociedade na qual havia sócio não optante do Simples Nacional. Tal participação se deu apenas uma vez, ou seja, o contribuinte ingressou em apenas uma sociedade com essas características.
Ressalta-se que não há de se confundir a quantidade de infrações com a duração de uma infração. É verdade que a sua permanência na sociedade irregular foi duradoura, de 2009 a 2013, mas isso não significa que houve mais de uma infração, pois ela se configura na participação de SPE, na qual nem todos os sócios são optantes pelo Simples, o que, repete-se, ocorreu apenas uma vez. Desta forma, a aplicação da segunda sanção não se apresenta nos termos da Lei Complementar 123, nem da Resolução CGSN número 94/2011, devendo ser cancelada. A conclusão, diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, depois de superadas as preliminares, no mérito, dar-lhe parcial provimento, de forma a manter a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 1/8/2009, mas de cancelar a sanção que lhe proibia de reingressar no sistema nos próximos 3 anos. Bom, é uma matéria interessante, né? Marco quer falar, depois se alguém quiser falar, põe a mãozinha aí que a gente abre o microfone. Aqui é Simples Nacional, né, Luciano? Sim. Essa questão de infração, eu dei uma olhada nessa legislação aí, essa sanção dos 3 anos aí, né? Só esse é o ponto que tu diverge a decisão da RJ, e no Simples Nacional, a Lei Complementar 123, no artigo 29, não sei se tu chegaste a ver, lá tem a definição de infração reiterada, tá? Lá no inciso, no parágrafo 9º, tá? Considera-se prática reiterada para fins do disposto nos incisos tais, a ocorrência em 2 anos, ou em 2 ou mais períodos de apuração consecutivos ou alternados de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória verificada em relação aos últimos 5 anos, calendários formalizados por intermédio de auto-infração. A segunda ocorrência de infrações, de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou manter a fiscalização em erro com o fim de suprimir ou reduzir pagamento. Se o segundo tempo poderia ser questionado. Só para te colaborar que aqui tem a definição de infração reiterada na Lei Complementar 123, tá? Então, e eu acho assim que o teu raciocínio está bem de acordo aí, tá? Eu acho que para ser caracterizado uma infração prática reiterada aqui, eu acho que não se enquadra em nenhum dos 2 incisos, né? Então... Isso mesmo. Eu não citei, eu tinha visto, mas eu não citei os incisos. Mas é bom, acho que é interessante, porque aí mata a questão, para não entrar em discussão do que é infração reiterada. A gente tinha essa discussão muito no Simples Federal, né? Agora no Simples Nacional não tem isso aí bem claro. Tá, eu acompanho, presidente, já antecipando meu voto. Peraí, alguém mais quer falar a respeito do assunto? Não? Marco acompanhou o relator, conselheiro Pagano, por favor. Acompanho também. Evandro, nosso expert em Simples. Não, aqui nesse caso acompanho. Eu concordei com os argumentos ali do relator, que não há mais de uma infração ali. É uma única, né? Você conseguiu, Luciano. Tá ótimo. Júnior. Com o relator. Wilson, outro expert em Simples. Acompanho o relator também. Conselheira Paula. Com o relator, muito bom o voto, Luciano. Obrigado, Paula. Eu também acompanho e, de fato, é uma matéria que a gente quase não tem julgado esse tema especificamente, muito bem desenvolvido, os cumprimentos realmente pelo voto. Então, por unanimidade, dado o provimento parcial. Prosseguindo, a relatoria ainda é sua. Luciano, você pode continuar, por favor? Sim, ela já está disponível, presidente. É o item 53. Oi? É o item 53. Presidente, nós estamos com um pouquinho de avançado da hora, só para lembrar o senhor. Presidente. Deixa eu ver que hora que a Janaíne vai sair. Janaíne, por favor, você sai para o almoço a meio-dia? Isso, presidente, meio-dia. Dá para fazer mais esse processo? Dá sim, posso aguardar, presidente. Então tá. Então, por favor, mais esse, depois nós encerramos a parte. Obrigado, Janaíne. Por favor, Luciano. Presidente, é a mesma situação da anterior, porque era o outro sócio, eram 28 empresas sócias da mesma SPE. E é a mesma situação, inclusive a defesa é a mesma. Eu acho que eles devem ter possivelmente contratado a mesma pessoa para fazer todas as defesas. Então é idêntica a defesa. A única coisa que muda é que nessa defesa do item 53 da pauta, né, que o recorrente, que é o Flávio Luiz Lucchesi,
ele não argumenta sobre a aplicação do artigo 112 do CTN, mas no restante é igual, inclusive o voto também é igual. Né? Como é que eu devo proceder? Eu leio ele novamente ou... Não, se é exatamente igual, você está dizendo... É igual. Acho que todos nós aqui estamos já satisfeitos com o seu voto anterior, né? Não acho que não há modificação na posição, eu apenas vou colher os votos para ficar registrado. Então, senhor, a proposta final, por favor, resume sua conclusão. Isso, eu vou ler a conclusão aqui, então, né, só muda a data. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, depois de superadas as preliminares, no mérito, dar de parcial provimento, de forma a manter a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 1/2/2010, mas de cancelar a sanção que lhe proibia de reingressar no sistema nos próximos 3 anos. Ok. Alguma dúvida? Então, votando, Marco. Olhei aqui também, acompanha, presidente. Conselheiro Pagano. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Paula. Com o relator. Também com o relator, então, por unanimidade de votos, dado provimento parcial. Julgamento encerrado, voltamos às 13h45. Janaíne, o almoço, por favor.